Você já entrou em um ambiente e sem ninguém dizer absolutamente nada para você, você começou a se sentir menor? Você olha para o redor, aí uma mulher parece ali muito segura, outra demonstra conhecimento, outra tem uma carreira ali que você admira, e de repente você começa a se comparar. Ela entende muito mais disso do que eu. Eu não tenho essa segurança. Olha onde ela chegou. E talvez você comece até a pensar 2 vezes antes de falar. Mas ninguém disse que você era inferior. Então, de onde veio essa sensação? Imagine uma reunião de trabalho. Você estudou sobre o assunto, você tem uma opinião, você sabe o que você gostaria de sugerir. Então alguém começa a falar antes de você. A pessoa domina o assunto, apresenta os argumentos com segurança e responde ali rapidamente as perguntas. Aí você pensa, ela sabe muito mais do que eu. A ideia que antes parecia boa, começa ali a parecer que a sua ideia é pequena. Aí você pode falar, mas o que é que eu vou acrescentar? Aí você fica quieta, percebe? Aquela pessoa não disse que você não sabe, mas alguma coisa dentro de você já decidiu isso. Eu sou Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta, eu sou mentor. E hoje eu quero te mostrar uma coisa que pode mudar a maneira como você entende essa sensação, esse sentimento muitas vezes de inferioridade. Talvez você pense, eu sou insegura, eu tenho baixa autoestima, eu não me sinto boa o suficiente. Mas talvez exista uma pergunta antes disso. E se essa sensação não tiver começado nesse momento, nesse ambiente? Talvez você tenha chegado ali carregando uma antiga maneira de se enxergar. Pense o seguinte, pense em quando você era criança. Você chega em casa com uma prova, aí você vai com a nota ali boa, mas alguém pergunta, e seu irmão? Ele tirou a nota maior. Ou talvez você tenha escutado, olha como a sua irmã é organizada, enquanto você ainda estava aprendendo. Ou fulaninha ali já conseguiu fazer isso e você ainda não consegue. Talvez isso tenha acontecido na escola, dentro de casa, entre os irmãos, com colegas. Naquele momento você simplesmente viveu aquilo, mas uma criança pode começar a tirar conclusões sobre ela mesma. A criança ela pode pensar, ela é mais inteligente do que eu, ela é melhor nisso, eu nunca consigo fazer tal coisa bem. Talvez ninguém tenha dito, você é inferior, mas ela pode ter chegado a essa conclusão. E quando uma conclusão como essa se repete, muitas vezes pode deixar de parecer uma conclusão, começa a aparecer. É assim que eu sou. Percebeu já? Uma crença é uma ideia que você em algum momento você acabou comprando como verdade. Você acreditou nisso. E depois de tanto tempo acreditando, ela deixa de parecer uma ideia. Ela passa a ser uma realidade. E talvez você tenha comprado essa ideia, eu não sou tão inteligente, ou as outras pessoas são melhores do que eu não sou tão boa quanto as outras pessoas. E talvez hoje você nem pense mais nisso conscientemente. Você simplesmente sente. Você entra em um ambiente e você se sente ali, menor, inferior. Olha para alguém e imediatamente percebe aquilo que a pessoa tem e você não tem. A crença pode estar funcionando antes mesmo de você perceber que essa crença existe em você. A escola ficou lá atrás no passado. Você cresceu. Hoje ninguém está comparando as suas notas com seu irmão, com o do coleguinha. Ninguém está dizendo que a outra criança é melhor. Mas você entra em uma sala e encontra ali, muitas vezes, uma mulher competente. Ela fala com segurança, ela conhece profundamente um assunto, é reconhecida no trabalho. E alguma coisa ali dentro de você, eu não estou no nível dessa pessoa. Percebeu? A situação mudou, você não é mais aquela criança, mas a régua pode ser a mesma. Essa programação que você trouxe sem perceber,
dentro de você. Quando você acredita que é inferior, a sua atenção pode começar a procurar aquilo que confirma essa ideia. Você percebe quando alguém sabe mais, quando alguém é elogiado, quando alguém fala melhor, quando alguém conquista alguma coisa, mas talvez você não perceba com a mesma força quando pedem a sua opinião, quando reconhecem o seu trabalho, quando você domina alguma coisa, quando alguém admira suas características, quando você também consegue fazer algo. A crença, ela pode funcionar como um filtro. Ela faz algumas informações ganharem muito mais peso e outras perderem importância. E é justamente esse mecanismo de foco seletivo e de reforço das crenças que aparece na fonte. Então você olha para a sua experiência e pensa, está vendo? Eu realmente sou inferior. Imagine que você esteja diante de uma mulher, de uma pessoa que domina muito bem determinado assunto. Isso é um fato, a pessoa realmente domina. Ela sabe mais daquela área. Você pode aprender com ela, mas então aparece, ela é melhor do que eu. Isso já é uma outra coisa. Ela saber mais sobre um assunto, sobre determinada coisa, não significa que você é inferior. Ela tem mais experiência, não significa que você seja incapaz. Ela está em uma fase profissional diferente, não significa que você seja um fracassado, ou que você esteja fracassando. É uma diferença entre as duas pessoas, não precisa transformar em uma sentença sobre o valor de uma delas. Essa talvez seja uma das coisas mais importantes que você vai poder levar desse vídeo. Você pode sentir, eu sou menor aqui. Pode sentir isso com muita intensidade. Pode ficar quieta. Pode querer desaparecer. Pode sentir o corpo mudar. Mas a intensidade da sensação não transforma a sensação em um fato. Então, quando você, de alguma forma, quando esse sentimento aparecer, experimente você se perguntar, o que é que está acontecendo agora? E depois, o que eu estou concluindo sobre mim mesma a partir disso? Talvez você descubra que existe uma diferença entre o acontecimento e a história que você está contando sobre você. Percebe? Entenda. Talvez você tenha passado anos se medindo. Ele é melhor, ela é melhor, eu sou pior, ela está na frente, eu estou atrás. Essa régua pode ter acompanhado você para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para os ambientes sociais, para a sua aparência, para o seu conhecimento. E você pode nem perceber que você está ali se medindo o tempo todo. E entra no ambiente, antes mesmo de descobrir quem você é naquela situação, você começa já a procurar, inconscientemente, quem está aqui, acima de mim? E essa pergunta já coloca você em uma posição de inferioridade. Percebeu tudo isso? Na próxima vez que você entrar em um ambiente e você sentir, eu sou menor aqui, não tente imediatamente se convencer. Eu sou maravilhosa. Não é isso. Pare e pergunte, o que aconteceu de fato? O que eu concluí sobre mim mesmo nessa situação? Essa conclusão pertence a este momento ou parece uma história que eu já conheço? Essa terceira pergunta é importante, porque talvez você perceba que você já sentiu isso antes e de repente aquela sensação deixa de ser uma verdade sobre você, passa a ser algo que você consegue observar. Deu para compreender? Observe. Talvez venha uma lembrança ali, um irmão, uma irmã, uma comparação, uma professora, uma situação em que você sentiu menos capaz. E talvez você perceba, eu não estou apenas reagindo a essa pessoa nesse momento. Essa situação está tocando uma antiga forma que eu me enxergava. Não é para culpar os seus pais, não é para culpar a escola, não é para viver no passado, não é sobre isso. É apenas para você perceber, talvez eu tenha aprendido isso algum dia e estou repetindo. Percebe? Percebe o ganho disso tudo? Quando aparecer, ela é melhor do que eu? Experimente perguntar, melhor em quê? Talvez a resposta seja, ela fala melhor sobre tal assunto, ela faz tal coisa melhor. Tudo bem. Então você pode aprender, pode observar,
pode desenvolver essa habilidade, mas não precisa concluir. Então, eu sou inferior. Essa é a mudança. Você deixa de usar a comparação para definir o seu valor e começa a usar a diferença para obter informação, aprendizado. Entendeu? Você pode olhar para qualquer pessoa e pensar, ela é excelente nisso, sem completar, então eu sou ruim. Não precisa comparar. Você pode pensar, ela fala muito bem, sem, eu não sei falar. Você pode pensar, ela construiu uma carreira admirável, sem você se colocar, então eu fracassei. Você pode pensar, eu gostaria de desenvolver isso. E essa última frase muda tudo, porque agora a comparação deixou de ser uma sentença. E você virou, queira ou não queira, você passou a ter uma informação sobre aquilo que talvez você queira desenvolver na sua vida. Percebe? Entenda o seguinte, talvez você tenha entrado nesse vídeo pensando, eu me sinto inferior porque as outras pessoas são melhores do que eu. Mas talvez agora você esteja percebendo. Talvez eu tenha aprendido uma forma de me enxergar e esteja levando essa antiga régua para situações atuais da minha vida. E agora, quando essa sensação aparecer, você pode observar. O que aconteceu? O que foi que eu concluí? Isso é um fato ou é uma antiga crença que eu estou carregando? E talvez você não precise mais transformar uma sensação em sua identidade. Você pode reconhecer a diferença sem você diminuir quem você é. E durante essa semana, observe uma única situação em que você se sentia inferior. Anote. O que aconteceu? Com quem eu me comparei? Em que exatamente eu achei que aquela pessoa era melhor? O que é que isso me fez pensar sobre mim mesmo? Faz sentido? E depois pergunte, essa ideia sobre mim é um fato ou é uma crença que eu aprendi? Não tente encontrar uma resposta bonita. Apenas comece a enxergar a sua régua. Percebe? Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser mais bonita, mais inteligente, mais segura, mais bem-sucedida, para finalmente sentir que você era suficiente. Mas talvez exista algo para fazer antes. Descobrir a régua com a qual você está se medindo. Porque talvez você não esteja simplesmente vendo essa pessoa. Talvez você esteja vendo aquela mulher através de uma antiga crença sobre você mesma. E quando você começa a perceber isso, você pode acontecer de perceber uma coisa bem bonita. Você começa a admirar sem você diminuir. Aprender a se sentir inferior e reconhecer o brilho de uma outra pessoa sem apagar o seu. Porque talvez você nunca tenha precisado ser melhor do que ninguém. Talvez tenha apenas precisado parar de usar a vida dos outros para decidir o seu próprio valor. Faz sentido? Se você entrou em algum ambiente e se sentiu que era menos, sem que ninguém tivesse dito nada, deixa aqui nos comentários. Salve esse vídeo para você voltar para as perguntas quando essa sensação e esse sentimento de inferioridade de alguma forma aparecer na sua vida. E compartilhe com aquela mulher que costuma se diminuir quando entra em determinados ambientes. E se você quer continuar aprendendo a enxergar as crenças e padrões que influenciam a maneira como você se percebe, se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria. E se você percebeu que essa forma de se enxergar aparece ali repetidamente na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, nas suas escolhas, existe uma porta para conhecer o meu trabalho de terapia e mentoria. E ela está aqui na descrição desse vídeo e na descrição do canal. Envie uma mensagem para mim no WhatsApp. Aqui no canal, A Consciência que Cria, a gente não quer tentar mudar aquilo que você sente. A gente aprende a enxergar aquilo que existe por trás do que você acredita muitas vezes sobre você mesma. Porque quando você começa a enxergar, você começa a compreender. E quando você começa a compreender, você começa a perceber que você pode escolher diferente. Até o próximo vídeo.